Gente, agora aqui, né, passado esse momento do bom dia, esse momento do afeto, né, do carinho, eu quero que vocês abram o livro aí, ó, já tô com o meu módulo aqui no Capricho, na página 67, página 67, capítulo 3, tá? Vocês vão ver que hoje nós vamos ter um estudo da língua e nesse estudo nós vamos nos atentar o uso do verbo por. Então, nós vamos ver o uso desse verbo, que também é um verbo irregular, né? Aula passada nós já vimos o significado do que é um verbo irregular. Revisando bem rapidinho, é um verbo cujo seu radical ou sua flexão ela sofre algum tipo de alteração no momento da conjugação verbal. Nessa aula de hoje, quando nós estivermos falando do verbo por, nós também vamos tratar a respeito das conjugações verbais, tá bom? Então, ó, a nível de conhecimento, nós vamos ver que o verbo, ele possui algumas conjugações verbais. Professor, explica pra gente o que é uma conjugação verbal. Vamos lá. Conjugação verbal são as terminações do nosso verbo. Como é que ele termina, professor? Então, ó, eu tenho 3 conjugações existentes na língua portuguesa para os verbos, tá? Isso inclui verbo regular e verbo irregular. Tudo certo? Nessas 3 conjugações, nós vamos perceber que elas terminam da seguinte maneira. Primeira conjugação vai ter todos os verbos que terminam com AR. Então, verbos terminados com AR, como por exemplo, morar, cantar, pular, nós vamos ter exemplos dessa primeira conjugação, porque ó, terminou com AR. Ah, professor, então se a primeira é assim, a segunda ela vai terminar com ER. Segunda conjugação verbal, os verbos terminam em ER. Exemplos: viver, comer, entender. Então, são exemplos de verbos que estão e fazem parte da conjugação. É interessante falar para vocês que a segunda conjugação, além de ter os verbos terminados em ER, ela também vai englobar os verbos terminados em OR. A exemplo do verbo da aula de hoje, o verbo por, ele não faz parte da primeira ou terceira ou quarta conjugação, que a gente nem tem uma quarta conjugação. Ele faz parte da segunda conjugação. Por quê? Porque antes esse verbo, ele era escrito da seguinte maneira, ó, que vocês estão vendo aí. Poe. O verbo, ele era terminado em ER. Com o passar do tempo, com a evolução da língua, o verbo poer ficou por. Tudo bem? Então, os verbos que têm variações a partir do por, eles também fazem parte da segunda conjugação. Exemplo, dispor é um exemplo desse tipo de verbo. Expor, compor, são verbos da segunda conjugação. Então, ó, segunda conjugação vai ter verbos terminados em ER, bem como verbos terminados em OR. Para finalizar, os verbos da terceira conjugação são aqueles que terminam em IR. Exemplo, professor: pedir, residir, sentir, são verbos terminados em IR, logo fazem parte da terceira conjugação verbal. Quando falamos em conjugações verbais, é interessante também que vocês saibam que existem as formas nominais do verbo. Essas formas, elas vão assumir uma posição de nome dentro de alguma oração, dentro de alguma frase. Então, quem nunca ouviu falar de, olha só, esse verbo está no modo infinitivo. Isso mesmo, o modo infinitivo é uma forma nominal do verbo, bem como o gerúndio. Gerúndio, professor, o que é isso? Gerúndio também é uma forma nominal do verbo, que a gente vai ver já já, tá?
e o particípio é outra forma nominal. Então, quando os verbos estão no infinitivo, nós vamos ver que eles terminam em AR, ER e IR, como nas conjugações. É como se eu tivesse as três conjugações em uma só, que é o infinitivo. Na segunda forma nominal, nós vamos ver o gerúndio. O gerúndio, ele vai tratar dos verbos que terminam em NDO. Então, quando eu tiver lá o verbo voando, respondendo, dormindo, eu tenho aqui exemplos de gerúndio. Bem como também o particípio. O particípio, ele termina em ado e ido. Esses verbos terminados assim fazem parte dessa forma nominal que é o particípio, tá? Então, exemplo, ado, partido, fazem parte do particípio. Agora nós vamos entrar no conteúdo mesmo da aula, tá? Eu só quis trazer uma introduçãozinha para que quando nós formos ver algumas conjugações do verbo pôr, nós saibamos que existem as formas nominais do verbo e também suas conjugações. Pessoal, falando do verbo pôr, nós vamos ver que ele é acentuado, tá? O acordo ortográfico, ele diz que o verbo pôr, ele continua acentuado, e nós vamos entender já já o porquê desse acento vir nele. Nós vamos também ter uma noção de que pôr é um verbo irregular. Na aula passada, vimos, né, a definição do que era um verbo irregular. Então, você volta ao vídeo e assiste mais uma vez para tentar entender o conceito do verbo irregular. O verbo pôr, lembra que eu mostrei as conjugações no início da aula? Então, falando mais tranquilo, digamos assim, o verbo pôr, ele faz parte, da segunda conjugação, lembram? Por quê? Porque ele era terminado em poer, ER, e verbos terminados em ER fazem parte da... Isso mesmo, vocês já estão espertos. O verbo pôr, ele também possui alguns derivados. Se vocês forem acompanhar aqui na página 67, nós vamos ver alguns. Tem uma listinha de verbos que se derivam do verbo pôr. E aí, alguns exemplos são antepor, compor, contrapor, decompor, depor, dispor, expor, formam algumas variações a partir do verbo pôr. E aí, se você perceber no seu módulo, se você estiver atento, abre o olho para você entender, tá? Você vai notar que essas variações vindas a partir do verbo pôr, elas não vêm acentuadas, tá? Então, antepor não tem acento no final. Compor também não tem acento, tá bom? Nós só vamos ver o acento mesmo no próprio verbo pôr. Aqui no slide, eu coloquei um exemplo para vocês verem de como ocorre o uso do verbo pôr. Muitas pessoas costumam errar a maneira de conjugar esse verbo. E por achar ele um pouco difícil, preferem até utilizar o verbo colocar. Em muitos casos, é bem melhor, sim, dá para a gente usar o verbo colocar no lugar do pôr. Mas nem sempre isso vai dar certo, ok? Mas, aí no exemplo nós temos o seguinte. Se eu pôr o casaco, ficarei quentinho. Veja só. Embaixo eu coloquei assim. Se eu puser o casaco, ficarei quentinho. A primeira oração aí de cima, ela está marcada como errada, né? Veja o uso dos parênteses aí, que nós também já estudamos. Está marcada como errada. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo, olhando aqui para o livro de vocês, no modo subjuntivo. E no modo subjuntivo, desçam aí, na terceira coluna, vocês vão ver que quando se trata de futuro,
Ó, a ideia vai ser o seguinte: quando eu puser e não quando eu pôr. Então, essa primeira oração aí, ela está errada, porque nós temos uma ideia de futuro do subjuntivo, tá? E aí não dá certo para a gente conjugar assim. Teria que ser, se eu puser o casaco, ficarei quentinho. E não como está escrito na oração anterior. Ok? Iremos observar agora como nós podemos conjugar o verbo pôr. Vocês vão notar na página 67 que o livro ele nos apresenta uma tabelazinha. Nessa tabela nós vamos ter o verbo pôr conjugado no tempo presente, pretérito, futuro, tá certo? Nós vamos ter ele conjugado nesses 3 tempos. E também vamos ter ele conjugado no modo indicativo e no modo subjuntivo. Tudo isso para que vocês consigam ver a diferença nessa irregularidade do verbo, que vai ser vista quando nós flexionarmos ele nas diferentes conjugações, tá certo? Então, ó, observem nessa tabela que eu coloquei aqui para vocês, que nós temos o verbo pôr sendo conjugado no presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, tá certo? Então, ó, pegando o verbo pôr, conjugando na primeira pessoa, vamos escolher aqui na tabelinha do pretérito perfeito. Então, observa aí, ó, primeira pessoa do pretérito perfeito, eu vou ter aí o seguinte: eu pus. Vê, eu noto que não tem mais a vogal O, professor. Exatamente, lembra? O verbo irregular, ele altera o seu radical, digamos assim, no momento da conjugação. Então, eu pus é a forma correta de se conjugar esse verbo. Se você for escolher uma outra forma verbal, observa aí a primeira, segunda pessoa do presente. Veja lá, ó. Tu pões. A primeira pessoa do presente, eu ponho. A segunda, tu pões. Nota a diferença, ó, do verbo pôr na sua forma infinitiva para sua forma conjugada. Nota que ele altera bastante o seu radical. Se você observar, ó, fica apenas o P em alguns e em outros o P e o O, tá certo? Então, gente, é por isso que ocorre o uso dos verbos irregulares na língua portuguesa, porque esses verbos eles têm modificações no seu radical ou em suas terminações no momento da flexão, no momento da conjugação, certinho? Comigo aí, ó, na tabelinha, a conjugação do verbo pôr no pretérito imperfeito. Olha só como o verbo vai ficar. Primeira pessoa do singular, nós temos eu punha. Na segunda pessoa, tu punhas. Terceira pessoa, ele punha. Aí nós entramos agora no plural, nas pessoas do plural. Nós punhamos. Vós punheis. Eles ou elas punham, ok? Então aí, ó, nós temos a tabelinha com as conjugações. Vocês podem ir treinando, podem ir criando orações para saber como utilizar cada uma, dessas forminhas aí, dessas conjugações verbais do verbo pôr. Pessoal, quando eu for escrever, por exemplo, uma frase ou uma oração
com o verbo pôr, e aí eu quero dizer assim, ó. Ele pode comer a carne. Note que aqui o verbo pode está no presente, né? Ó, ele pode. Mas se eu quisesse falar que isso já aconteceu, dá uma ideia de passado. Como será que viria escrito esse nosso verbo? Seria da mesma maneira? Ele pode comer? Na verdade, não, gente. Quando eu vou usar o verbo pôde, então, ó, nota já na minha voz a diferença. Pode estar no presente. Pôde estar, ó, no passado. Então, eu uso o acento circunflexo para diferenciar um do outro. Aqui no módulo, ó, ele deu um exemplo assim. Na página 69, vocês vão encontrar isso. Ele pode sair agora. Aqui nós temos o verbo por, certo? No presente. Agora, se fosse no passado, olha como ficou. Ele não pôde sair. Observe que para diferenciar um do outro, foi usado o acento circunflexo, tá? E também é notório na forma da entonação da vogal. Olha só, ó. Pode, o O é aberto. Pôde, o O tem som mais fechado. Ainda na página 69, vocês vão observar o seguinte, que tem aqui um nomezinho dizendo, ó, acento diferencial, verbo pôr e preposição pôr. Eles são bem parecidos, né, na maneira de se escrever, muito, muito parecido. E aí, para nós obtermos a diferença entre o verbo pôr e a preposição, nós vamos usar também o acento circunflexo, assim como nesse exemplo que eu mostrei para vocês. Então, ó, uma preposição, ela serve para ligar uma palavra a outra. Exemplo, ó, eu posso dizer assim, eu comi abóbora no almoço. Aí, de repente, eu quero continuar essa oração. Eu comi abóbora no almoço, pudim, sobremesa. Veja, tem algo aí errado. Então, ó, para consertar, a gente poderia colocar uma preposição. Eu comi abóbora no almoço, aí coloco a preposição é. Ó, e pudim na sobremesa. O na também é um exemplo de preposição, tá bom? Professor, explica pra gente então como é que eu vou saber quando vai ser preposição e quando vai ser verbo. Bem no início dessa aula, eu falei que algumas pessoas costumam utilizar o verbo colocar para trocar pelo verbo pôr. Então, você pode fazer isso. Quando você tiver o uso do verbo pôr no infinitivo, você pode trocar pelo verbo colocar. Se a oração continuar com sentido, você sabe que ali é o verbo e não a preposição. Olha o exemplo aí, ó. Vou pôr o pijama antes de dormir. Observe que o verbo pôr pode ser substituído pelo verbo colocar. Vou colocar o pijama antes de dormir. Por isso que o pôr, daí dessa oração, ele veio acentuado, porque ele é verbo, tá bom? E no novo acordo ortográfico, ele diz que o verbo pôr, ele virá acentuado, tá bom? Observe agora esse outro exemplo, ó. Vou por este lado da estrada. Pega aí essa palavra pôr e coloca a palavra colocar. Então, vou colocar este lado da estrada. Olha como fica estranho. Então, por isso que ele veio sem acento. Porque, nesse caso, se trata de uma preposição. Uma vez que o quê? Que ao tentarmos substituir pelo verbo colocar,
não teremos, ó, sucesso nenhum, porque vai ficar uma oração defasada, sem. Então, aqui acaba mais uma aula da gente, a primeira, né, dessa semana. Espero que vocês estejam compreendendo, que vocês estejam revendo os vídeos sempre que tiverem dúvida, tá bom? E assim como na aula de hoje, possam fazer as atividades e assistir ao vídeo quantas vezes for necessário. Abraço, gente, e até a nossa aula de quarta-feira.